Bom, então, a gente tem, imaginem na cabeça de vocês, a esfera, x² mais y² mais z² igual a z, e aqui o cone z igual a raiz quadrada de x² mais y². Então o que a gente vai ter? A gente vai formar como se fosse, depois a gente constrói isso em sala, mas ele vai formar como se fosse a casquinha com uma bola de sorvete. Vai ter o cone ali embaixo e a esfera em cima, né? A gente vai ter uma região de integração entre o cone e a esfera, mas a região que vai ser formada vai parecer daí com uma casquinha de sorvete, com uma bola de sorvete. Então essa é a região que a gente precisa determinar o volume. Professor, tá aparecendo o desenho aí? É para ser esse? Ah, você conseguiu fazer. Isso. Exatamente. Tenta, aí clica tem ali intersecção, Emily. Lá na barra de ferramentas. É os 2, 3, 4, 5, 6. O sétimo ícone na barra de ferramentas. Isso, a intersecção. Pode clicar nessa opção. Aí você vai clicar na esfera e depois no cone ele vai formar, daí ele vai te dar a região de intersecção. Tá vendo? Fica como se fosse uma casquinha de sorvete com uma bolinha de sorvete. Isso aí mesmo. Opa! E daí vai ficar uma coisa assim, né? Mostrando ali no quadro. Tá? Essa seria a região que a gente vai integrar. E aí a gente já consegue perceber que o que limita superiormente nessa região vai ser a esfera e o que limita inferiormente vai ser o cone. Tá? Isso é importante, vocês identificarem o que está limitando superiormente e o que está limitando inferiormente. Então, inferiormente é o desenho do próprio cone e superiormente o desenho ali da própria esfera, tá? Acho que é isso, Emily. Se quiser tirar, já deu para todo mundo já ter uma noção da região. Bom, vamos lidar primeiro com essa esfera aqui. Vamos entender a esfera. A esfera ela tem a equação x² mais y² mais z² igual a z. Essa esfera, ela tem qual raio e qual o centro dessa esfera. Isso é importante. Assim como a gente fez anteriormente, foi na nossa última aula que a gente... Não sei se foi na última ou na antepenúltima aula. Que a gente tinha a equação da circunferência e a gente fez completamento de quadrados. Vocês lembram disso? Por quê? Porque aqui a equação de uma esfera ela sempre vai ser com o centro 0, 0, 0 e o raio aqui. Vejam, aqui eu tenho uma esfera, tá? Essa aqui é uma equação genérica. Uma esfera de centro em 0, 0, 0 e raio R. Tá? Nesse caso, eu tenho que estar igualado a Z. O que isso aqui significa? Não sei, a gente vai precisar organizar essa equação. Como que a gente organiza? Porque para a gente descobrir quem é o raio da nossa esfera e quais são as coordenadas do centro, a gente precisa deixar só um número real aqui do lado direito. Então esse z eu vou passar para o lado esquerdo. Então fica x² mais y² mais z² menos z igual a 0. Tá? Como que eu sei que essa esfera aqui genérica que eu tinha colocado, ela tem centro
tem coordenadas para o centro 0 para x, 0 para y e 0 para z? Porque ninguém está acompanhando as incógnitas aqui. Ninguém está acompanhando x, ninguém está acompanhando y e ninguém está acompanhando z. Porque o certo seria assim. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado mais z menos c ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí o que me fornece o centro dessa esfera é o A, o B e o C e o raio R, como eu já havia comentado. Tá? Isso aqui é de uma forma genérica. A gente vai continuar tendo as seguintes coordenadas para x e para y. 0 para x e 0 para y. Porque os dois, né, ninguém está acompanhando nenhum dos dois termos aqui. Agora o z vai ter uma coordenada diferente de 0. E a gente precisa descobrir qual é essa coordenada. Alguém tem alguma ideia? Por isso que seria importante vocês relembrarem aquela questão que a gente fez de completamento de quadrados para a equação do da circunferência. Como que eu poderia fazer completamento de quadrados aqui? Ó, eu vou deixar assim, o x eu vou manter aqui com o seu 0, o y também com o seu 0, eu não mudei nada. O z, ele tem que ficar, vamos ver se vocês entendem, ele tem que ficar acompanhado de algum número, isso ao quadrado e o raio ao quadrado, tá? Deixar assim, vou deixar até o 0 mesmo. Eu vou deixar aqui o ponto de interrogação também. Aí eu tenho que pensar o seguinte, z menos o q ao quadrado vai dar z ao quadrado menos e. Quem sabe? Não é meio? Vamos tentar com meio. Z menos meio ao quadrado. Então, quadrado do primeiro, z ao quadrado. Ok, né? Isso aqui vai sair, tem o z ao quadrado mesmo. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes z, 2z. 2z vezes menos meio, menos z. Maravilha, a gente realmente tinha o menos z. E o quadrado do segundo, mais 1/4. Esse 1/4 a gente tinha? Não. Não tinha. Então o que a gente vai precisar fazer para que eu, de fato, substitua essa interrogação por meio, mas que eu mantenha a igualdade equilibrada ali, né? Eu não altere essa igualdade. O que eu tenho que fazer? Como igualar no outro lado? Como? Colocar 1/4 no outro lado? Exatamente. Aí eu tenho que somar 1/4 do outro lado para poder balancear, né? Porque daí se eu incluir 1/4 aqui que não tinha antes, eu preciso incluir do outro lado também e daí tá tudo ok, tá? Então 0 mais esse 1/4 aí. Isso é completamento de quadrados, tá? O senhor pode repetir esse complemento de quadrado de novo? Essa ideia de como faz? Quando olha, analisar e entender o que fazer? Tá. Vamos passo a passo então. A equação genérica, para esse completamento de quadrados, a gente tem que ter em mente sempre a equação genérica. Então a equação genérica ela é dessa estrutura aqui. X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa é a equação genérica de uma esfera, em que o centro é dado pelo número que está acompanhando o x, pelo número que está acompanhando o y e pelo número que está acompanhando o z. E o raio é a raiz quadrada do número que está do lado direito. Bom, essa é a estrutura. Então vocês têm que deixar nessa estrutura para poder identificar quem é o centro, quais são as coordenadas do centro e qual é o valor do raio. Tá? Se você desenha, maravilha, você consegue observar no desenho. Mas, se não, fica difícil.
Daí o nosso objetivo é deixar na mesma estrutura para facilitar essa identificação. Então o primeiro passo que eu fiz foi passar o z para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu quero deixar só um número do lado direito para poder identificar o raio. Então eu passei o z para o lado esquerdo. Aí ficou isso daqui. Olhando para cá, eu vou comparando com a equação genérica. Ou melhor, vamos fazer um caminho mais fácil para isso. Escrevam já na estrutura da equação genérica, tá? Isso se não for... Se aqui tivesse um número, tá? Digamos que fosse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Não precisa fazer nada, porque daí você sabe que o centro tem coordenada 0 para x, 0 para y, 0 para z, e a raiz e o raio é raiz quadrada de 9, que é 3. Mas nesse caso, eu tive que passar para o lado esquerdo para deixar um número real aqui do lado direito. E aí eu vou escrever, né, o que eu tenho do lado esquerdo na mesma estrutura da equação genérica. Como? X menos o q ao quadrado, que vai dar x ao quadrado? X menos 0. Y menos o q ao quadrado vai dar y ao quadrado. Y menos 0 ao quadrado. Então isso aqui é fácil. Essa outra parte, eu tenho z ao quadrado menos z. Aí eu preciso pensar. Z menos o q, que ao quadrado vai dar z ao quadrado menos z. Pelo menos, né? Porque isso aqui vai dar 3 termos, vai dar um trinômio. Mas as duas partes têm que aparecer. Então eu tenho que pensar que número que eu tenho que colocar aqui. E a ideia é, bom, o quadrado do primeiro vai surgir naturalmente, z ao quadrado. 2 vezes o q, aí você pensa, o raciocínio é 2 vezes o z vezes o q, que vai me dar menos z. Entende? Que número que eu tenho que colocar aqui? Eu vou fazer assim, tá? Essa equação, vou isolar a interrogação, que é o nosso objetivo, e vou passar o 2z dividindo. Vai dar o quê? Menos meio. Tá? No caso, menos já está embutido aqui, né? Ou só o z, poderia ter colocado só o z aqui, porque o menos ele vai surgir naturalmente, né? Tá? Entendeu, Emily? E daí esse número que eu tenho que colocar aqui tem que ser o meio. Aí eu coloco ele. Só que esse produto notável, ele vai gerar um trinômio, ele vai gerar uma expressão algébrica com 3 termos. O primeiro é o z ao quadrado, o segundo vai ser o menos z, mas ele vai fazer surgir também o quadrado do segundo, que é 1/4. Só que esse 1/4 ele não tinha antes. Se ele não tinha antes, e eu fiz ele surgir aqui do lado esquerdo, eu obrigatoriamente tenho que colocar ele do lado direito também para poder manter a balança equilibrada. Quando eu não enxergo isso de cara, tem que ficar tentando com vários números, então, tipo, olhei e não sabia que dava o meio. Então, mas você pode usar esse raciocínio aqui, ó. Tá, beleza. Esse raciocínio sempre vai sair. Tá? Porque você tem que pensar, né, que isso aqui vai sair ok, não tem problema, né, o z ao quadrado, e aí tem que pensar nesse termo aqui. Então, 2 vezes. É que eu estou desenvolvendo o quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, que é esse, tem que dar esse z. E aí eu vou em busca, então, dessa interrogação. Desenvolvo como uma equação normal. Passei o 2z para o lado direito, dividindo, e deu meio. Muito bem. Opa, não é isso aqui, né? Tem que escrever de novo. Então, como que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado
igual a 1/4. Então, qual é o centro dessa esfera? Essa esfera tem centro 0 para x, 0 para y, meio para z. E qual que é o raio dessa esfera? Raiz de 1/4, que é 1/2. Tudo bem? Deixar vocês copiarem aí. Posso apagar? Pode. Mas isso é para identificação do centro e do raio, tá? Dada a equação de uma esfera. Bom, como a gente vai trabalhar com coordenadas esféricas, a gente precisa converter as equações para coordenadas esféricas. Por quê? O que está limitando superiormente é a esfera e o que está limitando inferiormente é o cone. Então, eu vou pedir não, vamos fazer porque senão não dá tempo. Mas o que a gente precisa fazer agora é converter então, a equação dada para coordenadas esféricas. Então, a gente tem x² mais y² mais z² igual a z. Né? Essa foi a equação dada. Deixa eu apagar aqui o resto. Então a gente vai converter isso aqui para coordenadas esféricas. O x, ele é igual ao quê? Aí tem que pegar lá as regrinhas, né? Por isso que eu tinha já colocado para vocês como um formulário mesmo, que a gente sempre vai usar para fazer essas conversões. Então o x é ρ vezes seno de φ vezes cosseno de θ. Isso ao quadrado. O y é ρ vezes seno de φ vezes seno de θ. O z, deixa eu fazer mais compacto porque não vai caber. X é ρ, seno de φ, cosseno de θ. O y é ρ, seno de φ, seno de θ. Opa, aqui é o mais. E o z é ρ, seno de cosseno de φ. Igual ao z, opa, e tudo isso ao quadrado, né? E igual a z, que é ρ cosseno de φ. Certo? Desenvolvendo isso daqui, eu vou ter ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado. Ô professor, mas isso aí a gente ainda não colocou na integral, né? Não, Tipo, a gente porque só não está colocou o convertendo ainda. condensador. Ah, beleza. Seno, eu vou colocar, então, isso aqui é um produto, né, ao quadrado, então todos os termos ficam ao quadrado. Então, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ, mais, aqui também, ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ vezes seno ao quadrado de θ, mais, aqui também, ρ ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ igual a ρ cosseno de φ. O que dá para fazer aqui? Alguém tem alguma ideia?
Alguém consegue enxergar alguma estratégia que a gente consiga simplificar isso? Porque o nosso objetivo é converter. Aqui a gente já converteu, mas imagina trabalhar com essa coisa gigantesca aí. A gente pode isolar uma variável, botar em evidência? A gente pode colocar alguma coisa em evidência. O que dá para colocar em evidência? O rho? O rho. Deixa eu só ver o negócio aqui na tela, só um pouquinho. Melhorou. O rho. Então vamos colocar o rho em evidência. Então o rho ao quadrado está multiplicando quem? Seno de φ. O seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ. Sim, né? O que mais que dá para fazer? E aqui a gente já conseguiria, mas isso eu vou fazer depois. Mas já dá para visualizar que se eu passar esse ρ ao quadrado para cá, eu consigo simplificar também, né? Se eu passar o ρ para cá dividindo. Ou o contrário, né? Ou passar esse ρ para cá dividindo. O que mais que vocês enxergam? Que dá pra gente simplificar? Contar que seno ao quadrado de φ tem 2 vezes. Isso, vamos pensar aqui, ó. Quando a gente lida com essas funções trigonométricas aqui ao quadrado, procurem sempre ter em mente a identidade trigonométrica, tá? Vou colocar θ, mas vale para qualquer variável. Aqui pra mim não tá mais aparecendo o quadro. Pra mim também. Ai, peraí. Ixi, minha bateria tá acabando. Voltou? Marcou. Ali vai dar pra gente isolar de novo o seno ao quadrado de φ e fazer aquela relação que o professor falou, né? Aí vai ficar seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Que aí a gente consegue dizer que é 1, né? Exatamente. Então, vamos escrever assim, ó. Tem que agrupar essas funções que têm a mesma variável. Então, seno ao quadrado de φ com esse cosseno ao quadrado de φ, né? Eu tô preocupado porque a bateria tá... Peraí, deixa eu só... Uma coisa. Um pouquinho. Vamos lá. Cosseno ao quadrado de θ, vou colocar assim. Fazer passo a passo aqui. Eu vou colocar esse seno de φ ao quadrado em evidência de novo. Tá? Olha, eu peguei esse seno ao quadrado de φ e coloquei ele em evidência. Ele está multiplicando com o seno ao quadrado de θ e está multiplicando o seno ao quadrado de θ. Porque daí essa parte aqui é igual a 1, identidade trigonométrica. Então a gente passa a ter ρ ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de φ, que multiplica 1, então vai ficar seno ao quadrado de φ, mais eu vou repetir esse cosseno ao quadrado de φ, igual a ρ cosseno de φ. Aqui, de novo, por sorte, a gente tem uma identidade trigonométrica. Então, isso aqui é igual a 1. Então, do lado esquerdo vai ficar só o ρ ao quadrado. E aí, ρ ao quadrado igual a ρ cosseno de φ.
estiverem copiando, já copiem enquanto eu vou pegando o carregador ali, tá? Podemos continuar? Sim. Bom, então aqui, ρ ao quadrado vezes 1 é ρ ao quadrado igual a ρ cosseno de φ. Dividindo os dois lados por ρ, ou passando esse aqui dividindo, né, o que a gente vai obter é ρ igual a cosseno de φ. Por que isso aqui é importante? Por que é importante eu deixar o ρ igual a alguma coisa? Porque a gente vai ter que determinar um intervalo de integração para ρ. Então daqui a gente já consegue tirar que o nosso ρ vai variar de alguma coisa até esse cosseno de φ. Tá? Então por isso que é importante aqui a gente deixar o ρ isolado. Tá? Agora vamos converter a equação do cone. Então a gente tem o cone z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Convertendo, fica como? Quem que é z? O cosseno de φ. Quem que é o x? Rho seno de φ cosseno de θ, isso ao quadrado. Mais, quem que é o y? Rho seno de φ cosseno de φ ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Peraí, que aqui eu coloquei seno de θ. Certo? Vão acompanhando comigo aí. Rho seno de φ cosseno de θ, rho seno de φ seno de θ. E aí a gente vai desenvolvendo do mesmo jeito que a gente desenvolveu lá. Então, ρ cosseno de φ é igual a ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ vezes seno ao quadrado de θ, e tudo isso dentro da raiz quadrada. A gente vai colocar em evidência, dá para colocar em evidência o ρ ao quadrado. Ô professor, ali onde está o ρ do lado esquerdo, a gente poderia substituir ele por cosseno de φ ou não? Que ρ? Tá, ρ vezes cosseno de φ. Ah, não. São coisas diferentes. Isso tá bom, aqui, okay. Isso aqui que a gente chegou é a equação da esfera, tá? A equação da esfera é ρ em coordenadas esféricas. Tá. Ρ cosseno de φ. Aqui a gente vai converter a equação do cone para coordenadas esféricas também. Bom, dá para colocar o ρ em... A gente tem que pensar em identidade trigonométrica, não tem jeito, ó. Dá para fazer... Só dá para fazer o cosseno ao quadrado de θ com o seno ao quadrado de θ aqui, né? Então eu vou colocar isso em evidência.
Rho ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ. Em evidência, ó, porque Rho ao quadrado, seno ao quadrado de φ está multiplicando cosseno ao quadrado de θ e está multiplicando o seno ao quadrado de θ. Então é essa parte que a gente coloca em evidência. Tudo isso dentro da raiz. Bom, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. Então vai ficar Rho cosseno de φ igual a Rho ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, tudo isso dentro da raiz. E agora? O que dá para fazer? O que vocês acham que dá para fazer? Micael, Pode levar os dois lados ao quadrado, professor, para cortar a raiz? Pode, dá certo. Nem precisaria, porque como aqui o radicando ele está ao quadrado, eu já posso cancelar, tá? Direto. E tomem cuidado, né? A gente sai fazendo esses cortes aí, mas eu só posso fazer isso porque eu tenho um produto e os dois termos e os dois fatores estão ao quadrado, tá? Se fosse uma soma ou uma subtração, não poderia fazer isso. Então daí o que a gente chega é em Rho cosseno de φ igual a Rho seno de φ. Como os dois lados eu tenho Rho, se eu passar o Rho para cá dividindo ou para lá, tanto faz, mas se eu dividir os dois lados por Rho, esses Rhos aqui eles se cancelam, tá? E aí a gente chega que a equação do cone em coordenadas esféricas é cosseno de φ, seno de φ. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Tem algum passo que vocês não tenham entendido? Espera aí que a gente está processando. Tá, um tempinho para vocês processarem. A gente já está acabando para poder montar a integral, tá? E depois a integral vocês podem fazer sozinhos em casa. Fica de tarefa. A Emily é a porta-voz, então. Emily, quando tiver ok, você me fala que a gente continua. André, tá tudo bem? Você tá quieto? Micael, Danilo, Amanda, Matheus. Ô, professor, ali na equação que a gente tem do cone, vai ficar, tipo, a gente vai isolar um para o lado, vai deixar, tipo, 0 igual a aquilo dividido pelo outro, ou o quê? Não, Tipo, não. Daí eu não tem a vou... equação. Eu vou continuar. Ainda não acabou. Ah, tá bom, beleza. Tô copiando, peraí. Tá. Como que você sabe, Emily, por exemplo, que não acabou aqui, né? É a mesma ideia que eu usei aqui para o Rho. Qual que é o objetivo dessa... claro, o objetivo maior é converter. É fazer a conversão para coordenadas esféricas. Mas, como a gente vai integrar em coordenadas esféricas, a gente precisa ter os intervalos de integração para θ, para φ e para Rho. Por isso que eu preciso deixar o Rho isolado, porque daí eu vou ter uma... Eu vou saber... eu já vou ter um limite de integração em relação a Rho. Aqui, eu tenho cosseno de φ igual ao seno de φ. Eu vou ter que isolar eu vou ter que pensar em função de φ aqui. Por quê? Para que eu consiga enxergar um limitante em relação a φ.
Então a gente ainda vai ter que continuar isso aqui para imaginar em função de φ essa igualdade. Então, mesmo se a gente estivesse fazendo com θ, a gente tipo, não pode ter cosseno de θ vezes seno de θ. A gente tem que deixar tipo, só o θ em função daquele outro. Exatamente. A diferença é gritante, porque assim, o θ é uma variável que está no plano xy. É a mesma variável das coordenadas cilíndricas e das coordenadas polares. Então, por estar no plano xy, é muito mais fácil, porque daí você vai pensar só no círculo, né, que esteja no plano xy. No nosso caso, de 0 a 2π. Não tem tanto problema. Agora, o φ e o ρ, eles estão no espaço, né? A gente tem que pensar eles no espaço. Daí fica mais complicado por conta disso. Mas o θ sempre vai ser a variação do ângulo lá no plano xy, igual a gente fazia para coordenadas polares. Se é um giro completo, se não é, né? Bem mais simples. Podemos? Bora. Tá, já tá acabando. Acabando assim, né? Acabando a minha parte, porque aí depois vocês vão ter que continuar isso em casa ainda, mas aí depois fica só a integral. Tá, então vamos analisar isso aqui, ó. Cosseno de φ igual a seno de φ. A minha pergunta é: quando que essa igualdade ela vai acontecer? Porque o nosso objetivo é escrever o φ igual a alguma coisa, né? Para a gente entender os limites de integração. E vocês não podem esquecer, tá, do gráfico. O que é o φ? O θ é fácil, que nem eu comentei ali com a Emily, o θ é fácil porque o θ é uma representação, é um ângulo, né, presente só no plano xy. Então vai ser só sobre o giro aqui, né, sobre essa rotação. Se vai ser de 180 graus, se vai ser de 360, se vai ser de 0 a π sobre 2, então é mais simples. O φ, ele é o quê? Ele é o ângulo formado entre o ρ, lembrem-se disso, o φ é o ângulo formado entre o ρ e o semi-eixo z positivo, certo? E isso significa que o φ, ele pode variar de 0 a quantos graus? Era 180, não é? Exatamente, ele só pode variar de 0 a 180 graus. É isso aqui que vai acontecer com o φ, no máximo, né? Tá? Isso significa, pensando então de 0 a 180 graus, quando que essa igualdade ela vai ser verdadeira? O φ tem que ser igual a quanto para que a igualdade seja verdadeira? Vamos lá, vou perguntar de um outro modo. O cosseno de que ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo? Quando que o cosseno e o seno são iguais? Não sei se é só pra mim, mas Cortou. ficou bastante. Não deu pra entender o que o professor falou. Tá, voltou? Melhorou? Tá dando agora. Tá? Então beleza, vou perguntar de novo. Quando que o cosseno de um ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo? Qual tem que ser esse ângulo? Quando que o cosseno é igual ao seno? 45? Em 45 graus. Isso significa que o φ ele é igual a π sobre 4. E pronto, agora nós temos todos os elementos que a gente precisa para construir a nossa integral tripla. Eu só não comentei do θ, né? Mas o θ, como ele é
ele está aqui, né? Ele vai ser de 0 a 2π, tá? Então vamos lá. Só não apaga o desenho ali, professor. Vou fazer aqui assim, então. Agora a gente vai para a montagem da nossa integral tripla. Então a gente vai ter o ρ ao quadrado, seno de φ, isso aqui sempre vai aparecer, tá? É o compensador para coordenadas esféricas, dρ, dφ, dθ. E aí é só colocar os intervalos de integração. O ρ, tá? A gente vai pensar nos limitantes no eixo z, o ρ, porque o z, lembram do ρ, né? O ρ é o raio formado entre o ponto, né, e o centro do espaço XYZ, tá? Então o ρ ele trata desse segmento de reta. Então o ρ é pensar quem está limitando superiormente e quem está limitando inferiormente. Superiormente é a nossa esfera. E qual que é a equação da nossa esfera? E aí? A equação da esfera não era aquele x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado igual a z? Sim, mas a gente converteu para coordenadas esféricas, né? Como que ficou? Ah, tá. Ficou ρ era igual a cosseno de φ, né? Isso, então, cosseno de φ. Isso é o limitante superior. E qual que é o limitante inferior? Zero. Por que que o limitante inferior é zero? Porque o cone começa aqui, né? Não era no desenho lá? Eu tinha o cone e eu tinha a esfera limitando superiormente. O cone começava já aqui. Então o que está limitando inferiormente é o zero, superiormente é a própria esfera. O φ, aí o φ é o ângulo formado. Por isso que daí a gente converteu a equação do cone, né, para coordenadas esféricas, porque o cone vai nos dar essa angulação aqui, ó. Para onde que está indo? Que angulação que é essa? A angulação estava variando de 0 até... Qual que era o ângulo formado entre as 45, né? As retas do cone, né? Π sobre 4, isso, 45 graus. E o θ de 0 a 2π. E é isso, gente. Essa é a integral aí que vocês vão fazer de tarefa. Para quarta-feira. O ρ é como se fosse o raio que entre os eixos y, né, professor? É exatamente o raio, né? Se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, o ρ vai ser esse raio aqui, formado entre o ponto, é o segmento de reta, né, entre o ponto e a origem do espaço. Esse é o ρ. Vou levar uma caixa de papelão para o senhor mostrar como é que é esse assunto aí. Eu quero ver no material mesmo. Só no quadro da agonia. Ô, professor, você pode repetir sobre os limitantes que a gente pegou de cada equação, que a gente converteu e colocou aí? Tá, o θ tranquilo, né?
Sim, o teto tranquilo. Θ tranquilo. O φ. O φ, aí a gente tirou da equação do cone. Porque o φ, ele vai nos dar essa o cone, né? É ele que vai nos dar essa angulação aqui, por ele estar limitando inferiormente. Então, que ângulo que é esse formado entre essas retas aqui do cone e o eixo Z? Então, essa é a preocupação para a determinação do φ. Então, a gente viu que esse ângulo aqui, ele é de 45 graus. Por isso que o φ está variando de 0 a 45 graus. E aí o ρ é o que está limitando superiormente e inferiormente aqui no eixo Z. Então, limitando superiormente, eu tenho a esfera. E aí, por isso que a gente converteu. Ficou cosseno de φ. E limitando inferiormente é esse ponto aqui, é o 0, né? Porque o cone ele começa aqui. Tá, obrigado, professor. E aí, gente, aí vocês vão fazer a integral em casa. Isso aqui vai dar 1/16. Oi, mano. Hã? Aí tá com o gráfico lá? Não entendi. Não, mas eu posso te mandar um print ali, eu abro de volta, depois eu te mando no WhatsApp, pode ser? Pode, claro. Mas constrói no GeoGebra. É importante todo mundo acho, construir no GeoGebra para também já pegando o jeito da própria... de como representar ali no GeoGebra, né? Aí qualquer coisa vocês me escrevam se tiver alguma dificuldade, mas eu acho que todo mundo poderia construir daí para enxergar também essas particularidades, né? Aham, só que o professor falou que o dela estava correto, daí eu quero ver se eu montando se vai ficar a mesma coisa. Vai sim. Acredite no seu potencial. Se não der certo, aí você me manda e eu vou te ajudando a escrever lá. Tá bueno. Bueno? Sim. É isso então, gente, por hoje. Daí na próxima aula a gente vai resolver outros exercícios para praticar mais. Esse aqui é o mais complexo, por isso que eu queria fazer gravado, porque já fica depois para quem quiser acompanhar, né? Mas os outros serão mais simples daí. Então é isso. Meus caros. Beleza, então até mais, professor. Quem que veio? Pera aí, deixa eu... Micael, Danilo, Matheus, Amanda, Emily e André, né? Beleza. Professor, só uma dúvida. O professor Paulo, ele tava com Covid, né? Ele testou positivo. Daí, como vocês estão morando junto, tem alguma coisa ou vai ter aula normal na quarta? Você já está me diagnosticando? Não, só pra saber, né? Deixa eu parar aqui o vídeo, pera aí, só um pouquinho. E até para o vídeo. Não, para a gravação, né?